Pai, nós te adoramos. Tu és digno de todo louvor, de honra, glória, exaltação. Temos liberdade de levantar nossas mãos, mãos santas, sem falta de ânimo. Pelo contrário, Senhor, porque a tua tão grande salvação tem nos alcançado. A tua misericórdia, Senhor, da glória, a cada dia tem se renovado. Essa é a causa de não sermos consumidos, Pai, porque as tuas misericórdias não têm fim. Teu Espírito tem liberdade nesse lugar, e em cada um de nós, Pai, nós devemos deixar que essa liberdade, Senhor da glória, seja exercida. Muito obrigado, Senhor. Queremos te louvar, porque você não nos deixa só. Você é um socorro bem presente. Seu amor é constante. Sua bondade é demonstrada. Sua graça disponibilizada. Seu Espírito tem nos selado, Pai, para que sejamos luzeiros nesse mundo de trevas. Reconhecemos que o maior habita em nós, Pai. Por mais que tribulações, pressões se levantem, mas a tua salvação tem nos alcançado. Nós somos gratos, Pai. Nós somos gratos por teu amor perfeito, que nos comprou de volta para ti. Nós estávamos vendidos ao pecado, mas fomos resgatados por teu tão grande amor. Por isso te louvamos, exaltamos, bendizemos, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Que você pudesse sentar. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Então, a primeira vez que eu estou vendo aqui, né? A família reunida e cantando, né? O Gabriel e a Sara Viana. Dê uma salva de palmas para eles, né? Mais os dois juntos. Flávio, eu disse o quê, homem? Meu Deus. Fiz o casamento, né? Então, Gabriel e a Flávia, né? Viana, foi bênção, né? Então eles estão aqui, primeira vez que eles ministram juntos, né? Louvor, né? Graças a Deus por isso. Deu mais uma vez uma salva de palmas. Obrigado, grupo de louvor. Vocês são bênção. Graças a Deus. Aleluia. Você já falou com seu irmão? Disse a ele: que bom que você veio. Aleluia. Que bom estarmos nesse ambiente, né? Por que é bom estar nesse ambiente? Porque, amados, isso é um ambiente onde o amor de Deus está presente, aonde a sua graça nos capacita, aonde o seu Espírito nos instrui e inspira. Amém, irmãos? Aonde estamos buscando juntos como filhos ao nosso Pai celestial. Então é bom estar nesse lugar. Eu acho que vocês lembram de uma passagem quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, estava lá com seus discípulos, e Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Sabe por quê? Ele estava desfrutando da presença, né? E ele ainda teve uma ideia: vamos fazer 3 tendas aqui, né? Uma para a gente, uma para tu, uma para Moisés, né? Então ele achou que, já que Jesus estava manifesto, né? Ele transfigurou-se, então lá era o lugar dele ficar, né? E eu digo, amados, aonde Deus se revela para nós, né? Dá direção, é nesse lugar que nós devemos fincar as nossas raízes, para que possamos produzir frutos e resultados. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode dar um graças a Deus? Eu quero começar trazer uma palavra ao teu coração, que me veio também, né? Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Quero ler com você algumas passagens bíblicas. Lucas 4, a partir do versículo 1, que diz: Jesus, revista e atualizada, querido. Eu coloquei até aí para vocês verem, né? Então,
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Versículo 3, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Amém, irmãos? Então, Jesus, amados, como diz mesmo as Escrituras, ele acabou de voltar do Jordão. E o que foi que aconteceu no Rio Jordão? Ele se encontrou com João Batista e lá ele foi batizado. E a palavra diz, amados, que do alto o Senhor disse: isso é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus estava nas águas, o Pai dos céus falou essas palavras, e o Espírito de Deus também se manifestou, diz as Escrituras, em forma corpórea de uma pomba, e pousou sobre Jesus. E amados, aqui diz que depois que ele saiu do Jordão, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo, ele foi então, amados, guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. E eu fiquei um pouco pensando sobre essa realidade, amados, porque se um homem cheio do Espírito Santo foi guiado, para um deserto, e lá ele seria tentado pelo diabo, e situações aconteceram nessa tentação, amados, que foi demonstrar ou mostrar verdadeiramente a estrutura, ou aquilo que tinha por dentro, de Jesus, exatamente naquele momento. Porque, amados, mesmo que eu e você estejamos cheios do Espírito Santo, mas isso não nos blinda de não passarmos por pressões, problemas ou desertos. Amém, irmãos? Tanto que assim aconteceu com Jesus. Ele foi conduzido ao deserto, mas com certeza a verdade de Deus estava no seu coração, e ele pôde então resistir a tudo que veio sobre a vida dele. Agora, olhando de outro aspecto, você acha que o diabo só vai trazer tentação para quem está cheio do Espírito? A palavra é não. Ele também vai colocar pressão e expor as pessoas à tentação quando elas não estão cheias do Espírito. E aí, amados, eu posso dizer, o problema fica maior. Porque, amados, quando uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ser inspirada a trazer respostas certas. Agora, se eu e você caminharmos nesse mundo, amados, sem estarmos cheios do Espírito, é bem possível, é provável que algum de nós possa cair diante das pressões e diante dos problemas. Oi, vocês estão aqui, irmãos? Agora, é bom nós mesmos estarmos olhando para as nossas próprias vidas. Como é que eu estou andando nesse mundo? Será que eu estou pronto até mesmo para ser tentado pelo diabo? Qual é a estrutura que eu carrego hoje, agora? Porque tem muitas pessoas, amadas, que elas querem viver de passado. E elas olham um tempo maravilhoso de comunhão que elas tiveram com Deus, e ficam, amados, como se apenas rememorando e pensando que tem aquela mesma estrutura, mas hoje eles estão vivendo uma vida fria, distante do Senhor, sem cumprir verdadeiramente o propósito que está no coração de Deus. Estão como que vagueando aqui na terra. Eu também pensando sobre isso, só fazendo uma analogia, se você, amados, está com um carro, você dirige habilitado, e seu carro está cheio de
combustível, né, de gasolina, você está com o tanque cheio, se houver qualquer tipo de urgência ou necessidade, você não tem dúvida, né? Você vai poder levar aquela pessoa ou socorrer uma situação, porque você sabe, eu estou de tanque cheio, né? Eu posso me deslocar sem nenhum problema. Agora, se você estiver, amados, com o combustível, como eu estou no meu carro, eu vinha pensando sobre essas coisas, eu olhei para o tanque do meu combustível, só tem 20%, né? Então, amados, não tem muito. Se alguém disser, amados, ei, vamos agora em Mossoró, preciso resolver uma coisa lá, eu tenho que parar num posto para poder abastecer, então eu nunca vou chegar. Amém, irmãos? Então necessidades podem surgir, e como é que você está de combustível? Como é que você está, amados, em comunhão com o Espírito? Porque necessidades, urgências, elas podem surgir na vida, mas nós é que devemos estar prontos. Aleluia! Diga ao seu irmão, esteja pronto. Aleluia! Esteja com o seu tanque cheio. Aleluia! Não importa, amados. Não importa se as adversidades virão ou não virão, ou quando virão, por onde virão, em que área da vida, porque o diabo está aí, amados, para tentar, né? Esse é o intuito dele. Ele vem tentar roubar, ele vem tentar matar, ele vem tentar destruir. Mas se nós estivéssemos cheios do Espírito, nós vamos dar a resposta certa a ele. Amém? Nós vamos dizer exatamente como Jesus disse: está escrito. Aleluia, diga comigo, está escrito. Aleluia. E eu sei que você compreende, amados, que é necessário você já ter lido e saber o que está escrito, porque então você não terá resposta. Porque ele disse, olha, manda que estas pedras se transformem em pão. Então, amados, ele sabia que Jesus tinha todo o poder e podia sim saciar a sua necessidade naquele momento, realizando, né, um milagre extraordinário, vamos assim dizer. Mas Jesus não precisava provar a sua divindade a ninguém, ele sabia quem ele era. Amém? Porque houve essa dúvida, se és, então transforma. E ele ao mesmo tempo se subjugaria ao diabo, né, se submetendo a um meio de suprir ou resolver aquela necessidade, sendo uma indicação dele. E amados, nós não devemos dar lugar ao diabo. Amém, irmãos? Aleluia. Ele só tem lugar na minha vida ou na sua vida se nós dermos. Porque a palavra em Efésios 4:27, Paulo falando à igreja de Éfeso, ele diz: não deis lugar ao diabo. Então isso quer dizer que ele não tem. Só se você der lugar é que ele vai poder livremente agir. Mas eu e você estamos guardados no esconderijo do Deus Altíssimo. Amém? Diga assim: eu estou guardado no esconderijo do Deus Altíssimo. Aleluia! E eu sei, amados, que o diabo vai esperar momentos, assim como esperou na vida de Jesus, né? Passados os 40 dias, naquele ápice, né? Então ele veio justamente oferecer uma solução fácil. Sabe que o diabo, amados, ele sempre tem um atalho, ele sempre tem uma solução fácil. Ele sempre tem um navio aportado, assim como foi para Jonas, para ir para um lugar totalmente diferente daquele que Deus tem para a sua vida. Ele sempre vai ter uma solução fácil. Mas, amados, nem sempre aquilo que é fácil é a vontade de Deus. É melhor que você faça o difícil certo do que o fácil, né, errado. Porque aquilo que é errado e é fácil vai te prender, vai te limitar, vai te enganar. Por isso devemos ter esse entendimento dentro do nosso coração. Não é porque é fácil e você vai lá e põe a mão, ou faz, ou se omite, ou se cala, ou fica omisso. Você tem que se posicionar em Deus. Aleluia. Diga assim: eu preciso me posicionar em Deus.
Aleluia! Então, amados, com certeza não foi a última vez que Satanás trouxe dúvida, né, ao coração das pessoas, porque às vezes existem crentes recém-nascidos, estão conhecendo a palavra agora, e elas muitas vezes, infelizmente, podem errar, e o diabo começa a trazer dúvida, dizer se realmente tu és filho de Deus, tu és filha de Deus, será que tu nasceu de novo? Porque como é que tu está procedendo dessa forma? Amados, uma criança quando ela começa a aprender a andar, ela pode tropeçar e cair algumas vezes, mas ela não deve desistir, porque à medida, amados, que ela continua e é perseverante, ela vai ter forças suficientes, ou desenvolve o equilíbrio e força muscular para ficar ereta, e poder, amados, não apenas andar, mas correr. E, amados, eu sei que são fases, né, de uma vida de uma criança, mas podemos fazer essa comparação também como uma pessoa espiritual. E muitas vezes, quando a criança começa a correr, você faz, ai meu Deus do céu, era bom apenas quando ela estava engatinhando, né, que você não precisava estar correndo atrás, né? Mas, amados, cada fase, né, tem coisas para administrarmos. Amém, irmãos? Nós precisamos estar prontos para correr a carreira que Ele tem proposto. Aleluia! Diga ao seu irmão, Deus tem proposto uma carreira para você. Aleluia! Sabe, amados, o diabo colocou essa situação na vida de Jesus, se és filho de Deus, né? Mas com certeza o diabo já sabia quem Jesus era. Por que você diz assim, pastor? Porque, amados, quando Maria engravidou, diz que apareceu miríades de anjos celestiais, né? Então eles proclamaram o nascimento de Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor Jesus, né? Bendito que vem em nome de Deus, né? Então eles estavam lá anunciando. Quando Jesus nasceu, o diabo levantou Herodes para matar todos os primogênitos. Então o diabo sabia, amados, que Jesus tinha nascido. E também, amados, quando no Rio Jordão, que Deus falou, o diabo estava presente, sabia quem era Jesus, mas mesmo assim, ele ainda quis trazer essa dúvida, lançar, amados, algo que desestabilizasse a Jesus. Mas Jesus, amados, ele estava firme em cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Diga ao seu irmão, fique firme em cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Porque propostas do diabo, amados, sempre vão surgir, né? Assim como foi para Jesus, sobe nesse pináculo, transforma essas pedras em pães, né? E também se prostrado me adorares. Então sempre vai haver propostas de soluções rápidas e fáceis, vamos assim dizer, né? Ele pode dizer, rapaz, prove mesmo que você é crente, né? Faça isso, faça aquilo. Não, amados, nós não temos que provar nada ao diabo. Nós devemos saber quem somos em Cristo Jesus. Aleluia! Diga assim, eu sou filho de Deus. Diga assim, eu nasci de novo. Aleluia! Se ele levantar o teu passado, você pode dizer para ele, ei, o meu passado já morreu. Eu sou uma nova criatura. Se você quer saber algo do meu passado, vá conversar com o meu pai. Aleluia, porque ele mesmo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Existe um novo tempo de Deus para a sua vida, irmãos. Você não tem que estar olhando para trás. Nem se o diabo, né, está querendo trazer alguma foto, né, algum registro de algo passado. Você vai dizer, amados, ei, eu sou uma nova criatura. O sangue de Jesus já tem me purificado de todo pecado. Eu vivo uma nova realidade em Deus. Aleluia, porque essa é a vida dele que está dentro de nós. Aleluia! E nós precisamos, amados, então, correr com alegria e perseverança a carreira que ele tem proposto. Aleluia! Vou lá em Hebreus com você,
olhar essa passagem bíblica. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, diga comigo, olhando. E ele diz: firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta? Ele era as delícias do seu Pai eternamente. Essa era a alegria do Senhor, estar com Ele. Mas em determinado tempo, amados, o Senhor, falando através de Isaías, respondeu, diz: quem há de ir por nós? Aleluia! E amado, Jesus deu a resposta. Ele deixou a alegria que lhe estava proposta para suportar a cruz por mim e por você. Aleluia! Ele não precisava vir por ele mesmo, mas em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz e nem considerou. Essa palavra ignominia é vergonha, né? Desprezo. E ele nem considerou, amados, a vergonha que ele ia sofrer, o desprezo pelo qual ele ia passar, porque era necessário, quando ele assumisse o meu e o seu pecado, amados, o Pai não poderia contemplá-lo. Por isso que ele disse lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Houve sim, amados, né, um tempo aonde o próprio Deus, o seu Pai, não pôde contemplá-lo, porque ele se fez pecado por nós. Aleluia! E naquela hora, amados, ele sofreu sim a vergonha, ele sofreu sim a separação, porque o pecado separa o homem de Deus. E era necessário, amados, por causa do pecado de Adão, um homem pecou, era necessário um homem assumir o pecado, para que, amados, a humanidade tivesse um caminho de volta a Deus. E isso Jesus fez por nós. E diz, apesar dele não considerar toda a vergonha que ele passaria, hoje ele está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Por isso, amados, a minha vida e a sua vida deve, amados, estar se desvencilhando dos pesos, de coisas que não colaboram com a sua carreira. Aleluia! Eu sei que alguns desertos da nossa vida acabam nos preparando ou desenvolvendo em nós músculos espirituais, vamos dizer assim, para vencermos batalhas à frente. Mas, amados, eu e você não devemos viver de carregar pesos. Amém, irmãos? Nós temos pessoas que são atletas aqui, são jogadores, né? Então, em determinado tempo, eles podem até correr com alguns pesos, para se preparar, mas quando eles vão jogar, eles não vão correr com peso não, irmão. Ele tem que tirar os pesos, para que eles possam ser mais eficientes naquilo que vão realizar. Amém, irmãos? Aleluia! Então eu e você temos que retirar os pesos para correr a carreira que ele tem proposto. Aleluia! Você fica distraído, né, perdendo muito tempo com banalidades. Eu digo, você precisa focar um pouco mais na carreira que Deus tem proposto para você, irmãos. Aleluia! Eu não vou dizer o que é que você
tem que fazer ou deixar de fazer, mas o Espírito de Deus que habita em você, Ele quer te guiar por um terreno preparado por Ele mesmo, para que você seja fortalecido no Senhor. 1 Pedro 2,16, eu quero ir lá. 1 Pedro 2,16 diz: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aleluia, diga assim: eu sou livre. Aleluia, todos nós somos livres em Cristo Jesus. Agora, porque você é livre, amados, não deve usar isso como um pretexto, dizer, eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Não, você tem um Senhor, você tem um dono, você tem alguém que deu a sua própria vida por você, para que você que agora vive nele, não viva para si mesmo, mas viva para cumprir o propósito dele. Aleluia, aleluia. Ei, a vida é breve, a vida é como uma nuvem que rapidamente passa, é isso que as escrituras dizem. Eu sei que os jovens, eles têm uma ilusão, que parece que a vida é para sempre, e aí eles vão deixando para depois. Não, depois eu faço, depois eu vou, depois eu invisto, depois eu começo. Ei, hoje é hoje, o dia é hoje, a hora é agora, de você ser intenso em Deus. Aleluia. Não fica, amados, jogando para frente, lá para longe, em um tempo que você não tem controle. Aleluia. Você deve sim correr a carreira, como acabamos de ver, amados, com alegria. Aleluia. Desfazer dos pesos e dos pecados. 1 João 2,15. Quero voltar um versículo antes, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluia. Eu quero que projete aqui na versão a mensagem desse versículo 15, para que a nossa visão possa ampliar. Na versão a mensagem nós temos aí, para que você possa ampliar um pouco mais essa visão, que diz assim, olha: não ame os costumes do mundo, não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Continua: praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. Amém, irmãos? Então essa verdade, amados, esses costumes do mundo, acaba lhe afastando de Deus. E você pensando que é apenas um desejo próprio, é uma vontade própria. Mas, querido, nós devemos buscar a vontade de Deus. Por isso que Paulo falou à igreja em Éfeso, que nós deveríamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia! Diga: eu devo buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia! Porque, amados,
o diabo começou a mostrar a ele: olha, você pode suprir sua necessidade por esse caminho mais fácil, transforma essa pedra em pão. Ou então você pode ter autoridade, você pode ter influência, é só você se sujeitar a mim, né? Então, ele buscou de modos diferentes, subterfúgios, para querer que Jesus se submetesse a ele. Quando ele foi elevado num alto monte, né, mostrando os reinos desse mundo, mostrando a autoridade e a glória. Sabe, amados, os olhos de muitas pessoas acabam se deslumbrando, né, com autoridade, com poder, com púlpito, com pregação, com microfone, com projeção, com likes, com seguidores. Eu digo: ei, cuidado, que de muitas coisas, amados, que o diabo está manipulando, e as pessoas estão entrando por esse caminho. Mas o que é mais importante é você estar cheio do Espírito, para correr a carreira que Deus quer para você, e não se distraindo com muitas coisas, porque distrações, amados, o mundo tem em montes, abundância, distrações, mas eu e você fomos comprados por um alto preço, amados, e devemos voltar os nossos olhos para o Senhor, aleluia, e voltar verdadeiramente, amados, o nosso coração para cumprir a vontade de Deus, aleluia, e correr com alegria e perseverança a carreira que Ele já tem proposto, aleluia, aleluia. Então, eu quero voltar lá em Hebreus com você, Hebreus capítulo 12, e quero ler com você o versículo 3, que diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Aleluia. Talvez você pergunte: mas o que isso significa, pastor? Porque, amados, oposições, como temos dito, amados, elas vão se levantar, mas nós devemos estar olhando para Jesus, porque, amados, Ele sendo Filho de Deus, Ele sendo todo-poderoso, estando com o Pai desde a criação, entre os homens, sem ser compreendido, chamando Ele de bebedor e glutão, chamaram-no dessa forma. Ele sendo Deus, nunca havia pecado, nunca havia errado em suas vidas, era a oposição que se levantava contra ele, sim, irmãos. Então você não fique se desmaiando, né? Não fique se entregando às pressões e aos problemas que se levantam. Ei, você é maior do que os seus problemas, aleluia. Você é maior do que qualquer tentação que o diabo levante. Você em Deus, você tem poder suficiente para vencer cada um desses problemas, porque com certeza o poder maior já habita em você, pelo seu Espírito, aleluia. Diga: o poder de Deus habita em mim, pelo seu Espírito, aleluia. Algumas vezes as pessoas querem, como nós dizemos no popular, né, chutar o pau da barraca, né? Porque já passaram tantos problemas, né, tantas pressões, aí elas vão dizer: rapaz, eu sou livre. Lembra que nós lemos, né, não useis da liberdade, mas às vezes as pessoas pegam apenas um aspecto da verdade, né, insuflados muitas vezes pelo diabo, e elas dizem: rapaz, eu sou livre, eu não tenho que me submeter mais a essa pressão, a essa cobrança, né? Eu não tenho que me submeter nem a meu pai, nem a minha mãe, eu sou livre, né? Os adolescentes muitas vezes têm essa ideia: eu sou livre, eu vou sair de casa, né? Eu vou morar em qualquer lugar, eu vou ganhar a vida, aleluia. Pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada,
né? Enganados pelo diabo, né? Pensando uma ilusão, né? Algo utópico que não existe, amados. Porque nesse mundo nós passamos sim por aflições, passamos sim por problemas, mas devemos sim passar pelos problemas com o Senhor, amados. Vencer as dificuldades com Ele, aleluia. Mas o diabo vai dizer, amados, que você não precisa se submeter, nem a pai, nem a mãe, nem a pastor, nem qualquer outra pessoa. Isso o diabo muitas vezes vai trazer como uma expressão de liberdade, mas deixa que é exatamente o que ele estava fazendo com Jesus. É dizendo, olha, transforma essas pedras em pães, resolve logo o teu problema. Mas aí, amados, ele estaria trancafiado, ele estaria preso, se submetendo, né, ao próprio inimigo que trouxe aquela sugestão. Aleluia. Então não se sujeite a um jugo que escraviza. Aleluia. Está escrito em Gálatas. Eu quero ir lá com você. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Versículo 1 diz assim: para liberdade foi que Cristo nos libertou. Aleluia! Diga comigo, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então, amado, se submeter a Deus e a sua palavra não é prisão, é liberdade. Aleluia! Eu sou livre e podemos viver essa liberdade em Deus. E ele diz, continua falando, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém? Porque antes nós estávamos em jugo de escravidão. Por isso que ele diz, não vos submetais de novo. Porque nós já andávamos com o jugo do pecado, mas agora podemos viver a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe, amados, uma pessoa cheia de Deus é uma pessoa cheia do amor dele. Aleluia! Cheia do amor dele, amados, se submete à vontade daquele que nos ama, daquele que quer preservar a nossa vida. Aleluia! Eu quero também ver em 1 Coríntios capítulo 13, na versão A Mensagem, né? Desde o versículo 1 eu li essa verdade essa semana, e amados, é bom nós sempre estarmos nos balizando pelo amor de Deus, né, na nossa carreira. Porque, amados, não adianta você ter uma eloquência maravilhosa, um conhecimento invejável, mas se você não estiver andando em amor, nada disso vai aproveitar para você. Aleluia! E já que temos uma carreira, né, já que temos algo proposto da parte de Deus, e a fé, ela opera pelo amor, é a maneira que nós nos movemos. O justo viverá pela fé. Sim, mas a fé só opera se tivermos no princípio da palavra, no princípio do amor. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Então veja, ele diz, se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como Marte, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, o que eu creia, ou o que eu faça. Isso é forte. Não importa o que eu diga, o que eu creia, o que eu faça. Sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa
mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros. Ei, ele diz aqui, o amor não fica dizendo, você já fez isso uma vez, já fez isso 2 vezes, já fez isso 3 vezes, eu me lembro de 5 anos atrás o que você fez. Ei, o amor não fica contabilizando o pecado. Aleluia. O amor não fica se lembrando do passado para jogar na cara do outro. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Aleluia! Continua mais. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcançará o seu limite. Aleluia! Pronto, só até o limite. Então essa é a verdade que nós devemos sempre estar nos balizando em nossas vidas. Porque já que a fé opera pelo amor, amados, nós devemos saber como se mover dentro desse padrão. Por mais de conhecimento que você tenha, por mais de fé que você possa operar, você tem que estar centrado no amor de Deus. O amor sempre espera o melhor dos outros. O amor não fica julgando. O amor não fica apontando o dedo. O amor sabe esperar. O amor sabe crer. O amor suporta pressão. Aleluia! Por quê, amados? Porque, amados, o nosso Deus, Ele não age por impulso. E nós que andamos em amor, não devemos agir, amados, também dessa forma. Devemos ser controlados pelo amor de Deus. Aleluia! E esse amor, amados, está derramado já no nosso coração, para que possamos andar diante de Deus, amados, aleluia, livres, sem condenação, sem inferioridade, porque Ele tem um caminho de justiça para nós. Então, ao invés de você entrar em ativismo, de realizar, de fazer, de resultados, ei, olha se o teu tanque está cheio da presença de Deus e do seu amor, para que você possa correr com alegria e perseverança. Aleluia, é isso que Deus quer para a sua vida. Aleluia, Deus quer que você seja perseverante em andar nesse amor. Aleluia, eu quero voltar em Lucas capítulo 4. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 4. Versículo 9, isso era ainda o diabo tentando a Jesus, e lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Sabe, amados, que nós temos a autoridade de colocar Satanás para correr. Diz ele: retira-te. Tira a tua mão das minhas finanças. Tira a tua mão da minha família. Tira-me tua mão do meu corpo. Tira a tua mão dos meus filhos. Retira-te. Nós temos a autoridade no nome de Jesus, amados. E Jesus assim disse: retira-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto.
Aleluia! Só a Ele prestarás culto. E diz o versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Aleluia! Então, a necessidade que eu e você tem, amados, é dos céus que vem a provisão. Aleluia! Pessoas serão levantadas, até mesmo anjos estarão em movimento ao nosso favor, mas nós nunca estaremos só nem desamparados. Aleluia! Porque o amor de Deus não só vai nos guardar, mas vai nos suprir. Você pode dar um glória a Deus? Queria que você ficasse de pé, por favor. Quero chamar já o grupo de louvor aqui também. Aleluia. Agora, quero ler com você o versículo 14 de Mateus capítulo 4. Aleluia. As Escrituras dizem, amados, que depois que ele passou toda sorte de tentação, ele saiu daquele deserto, agora no poder do Espírito. E ele percorria toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino. Está no versículo 23, isso que eu estou dizendo. Ele saiu no poder do Espírito. Ele, quando entrou naquele deserto, ele estava cheio. Mas depois que ele passou por todas aquelas sortes de tentações, ele saiu no poder do Espírito. Sabe que é dessa forma, amados, que eu e você devemos estar andando no poder do Espírito. E o diabo vai reconhecer que somos filhos e filhas de Deus. Ele é que deve fugir. Por isso que as Escrituras dizem, Tiago diz: submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Pai, eu quero te louvar agradecido, porque as verdades da tua palavra, Senhor, têm alcançado os nossos corações. E eu sei que essas verdades, Pai, são eternas. Obrigado porque a tua graça tem nos capacitado, Pai. Obrigado porque o teu Espírito é aquele, Senhor, que nos inspira, que nos guia. Obrigado, Senhor da glória, porque nunca estaremos sós. Tua presença nos conforta, nos consola, nos fortalece. Eu oro para que os meus irmãos se desfaçam dos pesos, que eles possam ter a resposta certa nos seus corações e nos seus lábios, para dizer não às propostas malignas, mas dizer sim aos teus caminhos. Obrigado por cada uma das pessoas que chegaram essa noite aqui para receber da tua palavra, Pai. Não queremos andar nesse mundo de qualquer forma, vazios de Deus, vazios de amor. Pelo contrário, queremos estar transbordando do teu Espírito.
para que graciosamente possamos, Pai, agradar o Teu coração, assim como Jesus escutou dos céus: este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer. Que o Senhor possa encontrar em nós o seu prazer, a sua alegria, Pai. Cada um dos que estão aqui, Pai, cada um, Pai, que você pagou o alto preço do sangue do seu Filho Jesus, que haja mudança real, arrependimento real, para que eles possam não apenas estar correndo, mas correndo, Pai, a carreira que você tem proposto, não se desviando pelos caminhos, não fazendo a sua própria vontade, mas fazendo a tua vontade, Pai. Porque a tua vontade sempre será boa, agradável e perfeita, Pai. Não dependemos de resultados externos para nos estimularmos à perseverança. Nós devemos ter a convicção do nosso coração que estamos agradando ao Senhor. Conexões são desfeitas e outras são estabelecidas. Trabalhos vão e outras portas são abertas. Mas a comunhão contigo jamais deve ser perdida. É você que é a nossa referência. É você que é o nosso equilíbrio. É você que é a nossa razão de existência. Todas as outras coisas são mutáveis, temporais, efêmeras, passageiras. Mas o homem e a mulher de Deus que faz a tua vontade, essa vai permanecer firme, olhando para Jesus. Obrigado por esse sangue purificador, Pai. Obrigado por teu sacrifício perfeito por nós. Obrigado por você nos acolher, Pai, nos aceitar, nos atrair. Queremos te louvar. Não somos nada sem o Senhor, mas como uma folha que é levada pelo vento, nós somos enxertados na videira verdadeira, produzimos frutos na estação própria, para a glória do teu nome, Pai. Permanecemos nele, assim como a tua palavra nos ensinou. Obrigado, Pai, por esse sangue purificador, pelo teu Espírito que nos renova, por você abrir portas para andarmos em uma nova realidade em tua presença, uma realidade do teu Espírito, uma realidade do teu amor. Sermos cheios do teu Espírito, transbordando do teu amor. Aleluia. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te exaltamos. Grande eu sou, não há outro igual a ti. Grande eu sou, aquele que renova as nossas forças, aquele que nos guarda, nos protege, aquele que nos supre.
Amado Pai, amado Pai de amor, eis a razão da nossa vida, eis o sentido da nossa existência. Pai de amor fiel, não há outro. Só em Ti confiamos, Senhor. Só em Ti esperamos, grande eu sou. Santo é o Teu nome, Santo é o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca nasceu de novo? Jesus disse nas Escrituras: se alguém não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Sabe que essa restrição, vamos assim dizer, não é porque Deus é barrista, não é porque Deus aceita um e rejeita outros, é porque você não tem como viver no céu sem nascer de novo. Você seria fulminado, você seria exterminado, mas Ele quer que você tenha a vida eterna. Ele quer que você nasça de novo no Espírito, para que você possa viver essa eternidade com Ele nos céus. Então é algo que te protege. Essa proteção começa agora nessa vida e vai para além, para a eternidade. Se você está aqui e você nunca nasceu de novo, não tem certeza da vida eterna, e você quer isso para você, você quer eternamente estar com o seu Deus, o seu Pai Criador, eu quero poder orar por você, para que isso se torne realidade. Porque não é apenas por você estar na igreja que isso se torna realidade. O que torna essa verdade realidade para você é quando você é igreja, você se torna igreja, você nasce de novo. Tem alguém que quer fazer isso e ainda não fez? Nascer de novo, entregar sua vida totalmente ao Senhor Jesus, dizer para Ele: seja o meu Senhor, seja o dono da minha vida, seja aquele que planeja, que sonha ao meu respeito. Tem essa liberdade. Aleluia. Tem alguém aqui? Levanta uma das tuas mãos para que eu possa orar por você e com você também. Aleluia. Aleluia. Se você nunca fez isso, essa é a hora de você receber aquilo que foi dito: tão grande salvação. Sabe que o homem por si mesmo não pode se livrar dos pesos e dos pecados. Ele precisa da graça do Senhor, do poder dEle, da suficiência dEle. Você está aqui e não fez isso ainda? Deus está falando ao teu coração. Se Ele está falando ao teu coração, apenas se renda e diga: eu quero a vida de Deus em mim. Eu quero sim a paz dEle dentro do meu espírito. Eu quero viver essa nova realidade. Aleluia. Nós vamos participar da ceia, que é um marco da aliança que foi estabelecida. É para os filhos, é para quem nasceu de novo.
Porque se não discernimos o corpo de Cristo, isso pode trazer consequências para as nossas vidas. E enquanto vamos participar do pão, Jesus disse que o pão simboliza o seu próprio corpo, que foi transpassado por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Quando você participar do pão, você pode exercer a fé do teu coração para receber cura no seu corpo físico. Você pode declarar a palavra: por suas pisaduras eu fui sarado. E esse pão representa o corpo de Cristo, foi transpassado. Eu recebo a minha cura em nome de Jesus, ao participar desse pão. Aleluia! E ao participar do vinho, que é um símbolo do sangue dele que foi derramado, criando um caminho de acesso de volta a Deus. E por esse sangue, seus pecados são perdoados. Aleluia, aleluia. Quero chamar os diáconos aqui. Queria que você pudesse sentar, fica à vontade. Aleluia. Obrigado, Pai. Pai Santo, eu quero apresentar esses elementos diante de Ti, que representam o corpo do Teu Filho Jesus, que foi entregue por nós naquela cruz, e também esse suco de uva que representa o sangue de Jesus que foi derramado, um sangue que fala de justiça, fala de amor, fala de perdão, fala de reconciliação, fala de um novo tempo que você estabelece conosco. Muito obrigado, Pai. Eu quero Te louvar e celebrar essa ceia, Pai, com reverência, com temor, por causa de tão grande amor com que você nos amou. Te louvo, no nome de Jesus. Aleluia. Os diáconos vão estar distribuindo. Você pegue os elementos, guarde consigo, até que todos tenham recebido, para que possamos participar juntos. Enquanto isso, vamos estar louvando a Deus. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos participar juntos? Obrigado, Jesus, por teu sacrifício por nós. Por tuas pisaduras nós fomos sarados. Certamente você levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Mas você estava morrendo a nossa morte, para que possamos viver a tua vida. Teu sacrifício tem repercutido e chegado até nós, trazendo salvação, trazendo cura, libertação, paz, comunhão com Deus. Obrigado, Pai. Por semelhante modo, depois de Jesus ter ceado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos participar juntos. Obrigado, Pai, porque esse sangue tem nos purificado de todo pecado. Esse sangue, Senhor, que fala ao nosso respeito, que criou esse caminho de acesso ao teu coração, Pai. Assim como ele veio, ele voltará para resgatar a sua igreja. Voltará para resgatar a sua igreja, voltará para resgatar a sua noiva, noiva que está sendo ataviada, preparada para o encontro com o Senhor nos ares, Pai. Nós somos teus, nós não pertencemos a esse mundo, porque tudo que há no mundo, Pai, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência da carne, mas nós somos teus, Pai. Nós fomos comprados pelo alto preço do sangue do seu Filho Jesus, Pai. Não somos daqui, Pai. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos teus filhos, Pai. Podemos celebrar, Pai, a salvação que tem nos alcançado, ao amor que tem nos completado. Aleluia!
Vamos celebrar. Aleluia! Somos livres. Eu não vou abandonar Minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Aleluia! Minha vida Está em Deus. Nele eu vivo. nele eu vivo Pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. nada vai me parar, Nada vai me parar. Vou avançando. vou avançando. Vamos Fale declarar pra seu aí. irmão, diga: nada vai te parar. Nada vai te parar. Fale pra seu irmão. Nada vai te Nada parar. vai te parar. Vai avançando. Aleluia. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar, vou avançando. Aleluia! Nada vai nos parar, nada vai nos impedir a correr a carreira que Deus tem proposto. Aleluia! 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 Precisamos celebrar, irmãos, porque aquilo que nos prendia não nos prende mais. Aquilo que nos acusava, amados, não tem mais poder. Ele pegou todo escrito de dívida que era contra nós e colocou na cruz. Aleluia! E pagou o preço para que possamos correr com alegria e perseverança. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Queria que você pudesse sentar, pastor Felipe.